Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Amós, capítulo 5, nós vamos pregar o versículo 4, mas não vamos pregar todo o capítulo como nós temos feito, né? E o José vai estar pregando o capítulo 5 à noite também. Não sei qual versículo. O versículo 4 diz assim, ó: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscar a Deus e viver. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos, Senhor, que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. Se eu tivesse ligado às 3 horas da manhã para o Guilherme e combinado o que ele iria falar aqui, pode sentar, Rodrigo. Desculpa. E combinado o que ele iria falar aqui, teria tudo a ver com o que a mensagem vai ser pregada. Uma das coisas que eu louvo a Deus, e principalmente agora que as músicas estão no aplicativo, eu não fico olhando que música vai ser tocada, e eu nem sei o que o Guilherme vai falar, mas eu louvo a Deus sempre por essa sincronia, né, que o Espírito Santo tem. E uma das coisas que nós vamos falar hoje é o que o Guilherme falou: bênçãos e maldições. É uma questão de escolha, é uma questão de posicionamento. Na Bíblia, a mensagem, que alguns têm, outros não, né, diz assim: a mensagem do Eterno para a família de Israel: busquem-me e vivam. Eu gosto muito do Eugênio Peterson quando ele faz essa paráfrase, né, que ele traz de uma forma mais clara a probabilidade de entendimento do texto sagrado. O capítulo 5 de Amós é um capítulo que vem na sequência de pensamento, desde o capítulo 2, onde Amós, ele está agora pregando para o sul, tá? Desculpa, para o norte. Ele prega no sul e depois ele prega no norte, mas ele está pregando no finalzinho daquele contexto de algumas palavras de Isaías. Talvez é por isso que na indignação dele, ou na inquietação espiritual dele, está mais ou menos assim: eu não entendo a cabeça desse povo, mais ou menos isso. Existem tantas promessas, existem tantas coisas acontecendo da parte de Deus sobre eles, e parece que eles não entenderam e não se posicionaram. Porque o que está acontecendo aqui no background é aquilo que nós falamos desde o livro de Oséias, o sincretismo religioso. Aquela coisa assim do povo, vamos falar do povo, depois nós podemos contextualizar. O povo fala assim, olha, de repente eles começaram a caminhar com alguém, e esse alguém fala: olha, a minha plantação eu dedico a Baal. Ah, Baal? Aí eu dedico, né, a Elohim, ou vamos chamar Jeová. Então eu vou dedicar a Baal. Quem sabe um dos dois vai abençoar. Depois eu também eu faço para essa. De repente eles estão consagrando até para Moloque as plantações, os deuses, né, daquela região. Aí levanta os profetas e diz: pera, o que vocês não entenderam? Quem é o Deus verdadeiro de vocês? Foi Moloque que tirou vocês do Egito? Foi esse Deus? Foi esse santinho? Foi essa coisa que livrou a vida de vocês? Quem é Deus para vocês? E aí toda a palavra dos profetas está exatamente focada neste ponto: quem é Deus para nós? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Porque às vezes nós ficamos nessa questão absorvida pela liturgia, e o combate de Oséias e de Amós e de Oséias é exatamente contra aquela liturgia fria, desconectada. Tanto é que o título da mensagem é Desconectados, tá? E ele fala assim: o que está faltando para vocês? E aí vem uma coisa que eu quero colocar, que eu falei na minha aula sexta-feira para os alunos de teologia. Nós estávamos estudando um texto lá no hebraico, e eu falei assim: olha, é essa palavra aqui que deveria ser bombardeada no meio atual nosso. Qual que é? Bom senso. Parece que falta consciência crítica, falta analisar. Até para que uma questão de cura da nossa alma, até para uma questão de reconhecimento de relacionamentos. Há tantas coisas que parece que nós somos levados pela emoção, e às vezes nós não paramos para pensar: mas espera, qual é o fim disso? Aonde isso vai me levar? E uma das coisas que Amós questiona é: vocês estão vendo a coisa boa, vocês estão vendo o prazer, vocês estão vendo a coisa imediata, mas vocês não estão pensando nas consequências. E se os outros profetas estavam dizendo: olha, Deus vai pesar, Amós chega para dizer: ó, chegou a hora. Chegou a hora. E é triste, amado, porque esse é um dos períodos
mais próspero do Reino do Norte, mais próximo, eu falei isso domingo passado. É um período assim que eles estavam nadando em riqueza. E esse momento de nadar em riqueza, ou de ter prosperidade, a riqueza, era o momento deles pararem e dizer, espera aí, não é a boa e poderosa mão do Senhor que tem me abençoado na minha área profissional, na minha área relacional, em todas as áreas, não é a boa e poderosa mão do Senhor, então eu vou louvar a Deus, eu vou engrandecer a Deus. Aí acontece duas coisas, e nós vamos ao longo da mensagem colocar, que é sintomático, é quando a pessoa acha e puxa para si aquela coisa de arrogância e de orgulho, olha o que eu conquistei. É claro que nós conquistamos o resultado do fruto do nosso trabalho, é claro que os nossos pensamentos são nossos, mas o que Deus fala é o seguinte, quem deu capacidade de você pensar? Quem que foi na frente para que você executasse o teu conhecimento ou até o teu valor? Deus nunca teve preocupação em dizer, não, eu que fiz tudo sozinho. Deus falou assim, olha, reconheça onde eu estou, que eu reconheça onde você está, porque Ele fala mesmo, para que o homem pudesse ser mordomo. É Ele que fala, vocês vão entrar nessa terra, vocês vão guerrear, quer dizer, a parte de vocês vão fazer, mas não se preocupe, que eu vou abençoar, que eu vou estar com vocês. Há momentos que Deus fala, ó, nessa guerra, nessa peleja, fiquem quietos, pode ser que eu vou lutar sozinho. Então, esse compromisso ou comprometimento que era o que Deus esperava. Nesse momento de prosperidade de Israel, o que começa a acontecer? O que às vezes acontece no coração da sociedade. Quanto mais eu tenho, mais arrogante eu fico. Eu não, né? Uma pessoa. Amém? Então, uma pessoa, de repente, ela pode ficar arrogante, pode ficar mesquinha. Por que eu vou abençoar aqui? Por que eu vou ofertar ali? Se eu posso pegar isso aqui e trocar o meu iPhone, ou seja lá o que for. Estou dando um exemplo. Tá? E quando Deus fala, mas espera aí, eu posso lá para frente te dar muito mais, mas agora existe uma necessidade, existe uma situação. Então, essa questão que Oséias começou a falar, e Amós entendeu a mensagem, então Amós vai para o reino do norte, e ali ele começa a declarar, porque o reinado de Uzias já tinha acabado, provavelmente Isaías, todos os comentaristas dizem que Isaías, uns falam que não, outros falam que sim, mas a maioria fala que Isaías estava vivo, Isaías ainda estava velhinho, pregando algumas questões. Então, os profetas estavam alertando para esse encontro com Deus, mas o povo não estava entendendo. Todos os profetas falaram, Deus está chegando. É a mesma coisa que nós falarmos aqui, talvez, Deus está chegando, Deus marcou um compromisso conosco, Deus domingo que vem vai sair, você vem com aquela expectativa, talvez venha até com uma lista, né, de necessidade, de coisas que você quer que Deus faça, de repente Deus fala assim, não, eu não quero olhar nenhuma lista, nenhum pedido, aliás, eu conheço todos eles. Eu vim aqui para confrontar vocês, eu vim aqui para perguntar para vocês, até quando vocês vão brincar? Até quando você vai deixar de fazer aquilo que você tem que fazer? É mais ou menos isso. Aí Oséias pregou, o povo não gostou muito, aí vem Amós, fala mais forte. A palavra de Amós é pesadíssima. E Amós fala assim, agora Deus vai pesar, e Deus vai levantar aqui, Deus vai levantar ali, Deus vai destruir essas casas de vocês aí, tá? E não vai ter escapatória, nós já vamos falar sobre isso, mas só dando um spoiler, né? Não vai ter escapatória. Você escapou do leão. Mas, abrindo parênteses, eu espero que todo mundo tenha lido Amós 5, tá? Porque é a tarefinha de casa. Aí fica mais fácil você entender a mensagem. Domingo que vem, Amós 9. Leia o capítulo, fica mais fácil você entender. Então, voltando aqui. Aí ele fala, não tem escapatória. Você escapou do leão, depois você escapou do urso, mas você chegou em casa, uma cobra te picou. Deus fala assim, em tantas situações. Tá? O que Deus está falando? Deus está dizendo assim, acorde, wake up church, patrocínio escola em idiomas, Augusto Stick, wake up church, acorde igreja, levanta a igreja, se posicione igreja, é mais ou menos isso, Deus está dizendo, até quando vocês vão ficar brincando? Até quando a coisa não vai funcionar? O materialismo, meu amado, sussurra promessa e felicidade, mas sem nunca satisfazer. Isso aqui não é uma frase comunista ou não comunista, uma frase de esquerda, isso aqui não é, meu amado. Isso aqui é uma frase que já foi muito analisada. E quando você leia algumas revistas e testemunhos, agora parou muito, mas havia algumas páginas da revista Exame, onde CEOs estavam falando, olha, eu conquistei tudo, mas eu perdi aqui. E nós estamos cansados de ouvir isto. Que desde aquela época e até hoje,
Pessoas chegam a um ponto e falam assim, eu conquistei tudo, mas há um vazio, aquilo que os pais da igreja, eu estava lendo essa semana, os pais do deserto, eles eram psicanalistas, impressionante aqueles caras, como eles falam da alma, como que eles falam da estrutura familiar, do contexto, né? Há uma psicanalista muito querida para mim, que é chamada Karen, lá em Curitiba, ela é alemã, ela estudou lá na Alemanha, Freud, a especialização dela, e ela escreve um artigo sobre o filho pródigo, uma análise psicanalítica do filho pródigo, é uma coisa fantástica, e o Guilherme indicou umas músicas de blues, eu tenho escutado muito a faixa Pés Descalços, né? Eu saí da casa com tudo e voltei com os pés descalços, mas fui recebido com amor, tá? É a frase do blues, e essa autora joga exatamente isso, a insatisfação, o vazio, a crise que as pessoas estão passando. Muitas pessoas têm nas suas redes sociais trocentos mil seguidores, mas ainda se sentem sozinhas. Por quê? A solidão mata. E tem pessoas que não estão sozinhas, mas estão na solidão. Tem pessoas que estão sozinhas, mas não estão na solidão. Olha, os pais da igreja, eles indo para o deserto, alguém, por que você está se isolando da sociedade? Não, eu estou tendo tempo de qualidade, colocando nas palavras atuais, tempo de qualidade com meu Deus. O que eu estou buscando é alguma coisa a mais. O status, a carreira que parece metas nobres, mas sacrifico saúde, família e paz interior, também não é uma crítica, mas é uma análise. E aqui a análise cabe uma pergunta, quais são as nossas prioridades? Porque essa é a questão dos profetas, essa é a questão de muitos, quais são as nossas prioridades? Porque Ageu vai falar daqui a pouquinho, se nós chegarmos lá. Ageu vai falar isso. Ageu fala assim, sabe qual é o problema de vocês? Vocês inverteram a prioridade de vocês. Deus nunca tem problema nenhum que você tenha o melhor. Aliás, Deus sempre teve o melhor. Tá? Quando Deus vem buscar Elias, vem na melhor carruagem. Quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele dá o melhor. Deus não tem problema em dar o melhor, no sentido até de conforto. Olha a descrição do Jardim do Éden. Vamos pegar a descrição da terra que mana leite e mel, os oásis que nós temos naqueles lugares, as frutas que existem lá nessa região do Oriente Médio. Então Deus falou, eu tenho o melhor, porque às vezes nós achamos que é só deserto. Cai neve nessa região, meu amado, neve. Tá? E Deus falou assim, olha, eu estou dando o melhor para vocês, porque eu quero o melhor para vocês. E aí vem a contrapartida. O que é o nosso melhor para Deus? E Deus já disse, e Ele está dizendo através dos profetas, o teu melhor que você pode dar para mim é o teu coração. E é isso que Deus vai estar pedindo, é isso que Deus vai estar colocando. Então a verdadeira graça não liberta para o pecado, ou seja, isso é a hipergraça da década de 60, da década de 70 nos Estados Unidos. E muitos autores, até autores que eu gosto, infelizmente, partiram para essa visão da hipergraça. Porque Deus é graça, Deus perdoa. Se Deus perdoa, eu peco e peço perdão. Peco e peço perdão. Esse ping-pong, né, entre essa quase uma esquizofrenia gospel que nós temos. Uma hora eu estou pecando, outra hora eu estou pedindo perdão. Uma hora eu estou pecando. E Deus fala assim, uma hora vocês estão aqui me adorando, mas vocês estão fazendo outra coisa aí fora. Mas vocês estão... E o que eram essas coisas aí fora? O maior pecado de Israel é chamado espiritualmente de adultério. E o que é esse adultério? Não é no sentido que nós entendemos, porque é adultério contra Deus. Como é que você é adultério contra Deus? Colocando outras coisas no lugar de Deus. E se lembra em Osés que eu dei a definição de que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Às vezes o seu emprego pode ser sua idolatria, o seu carro X ou Y é a sua idolatria. Tantas outras coisas. Eu tenho conquistado, pode ser a tua idolatria. Porque o que é a frase do cristão? Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor. Então havia uma desconexão entre esse povo lá adorando a Deus e aqui fora. E qual era a bronca de Amós? Vocês estão oprimindo, vocês estão roubando, vocês estão fazendo coisa. Sabe aquela pessoa assim que quando você está aqui na igreja, você vê ela de mão levantada, adorando, você fala, esse cara é crente. Aí quando você vai no secular, você escuta o testemunho dela, arrogante, mentiroso, trapaceiro, passa a perna nos seus funcionários, engana, roubando, tudo isso. Aí a pessoa está próspera, está rica, você fala, não, mas ele está comprando isso, ele comprou uma fazenda, ele está indo viajar de avião, aí Deus fala assim, uma hora eu vou pesar a mão. E é isso que Deus está falando. Então, a verdadeira graça não nos liberta para o pecado, pelo contrário, ela nos liberta do pecado. Então, entenda bem, se eu peco,
Não é porque o diabo é maior. Se eu peco é porque a minha carne foi falha. E aí não adianta terceirizar a culpa. Aí é aquele momento que Israel pode dizer, mas foi Baal. Não, não, vocês escolheram Baal. Não, foi Moloque. Não, vocês escolheram Moloque. Jeroboão, que era o rei do sul, ele chega a fazer um pacto com Moloque, ele chega a ofertar o seu próprio filho para uma divindade. Deus, eu vejo Deus, se Deus tem cabelo, eu acho que tem, né? Porque diz que nós somos semelhantes a Ele, então às vezes nós somos careca, Deus é careca, né? Sei lá, mas vamos lá. Deus passando a mão na cabeça assim, que esse cara está oferecendo o filho dele, que eu tinha planos e propósitos para continuar o reinado dele, eu não acredito. Né? Vamos imaginar essa cena. Eu acho, meu amado, abrindo um parênteses, que tantas vezes nós damos susto em Deus, tá? Acho que Deus está lá no trono, vem um anjo correndo, olha o que o Silas está fazendo. De novo? Não, de novo não, eu não acredito. Olha o que aquela pessoa da Monte Abrão está fazendo, e Deus está lá assim, talvez, olhando as redes sociais. Aí Deus, o Silas? Não, de novo não. A Monte Abrão? De novo não. Aquela pessoa? Não, está brincando comigo. E mais ou menos isso que chega ao coração de Deus. De novo Israel está confiando nos deuses pagãos? De novo Israel está indo? Eu não acredito. É uma historinha, tá? Já não está na Bíblia, não. Está no livro apócrifo chamado Baisilas, tá? Então, a santificação nos leva, amado, a viver de forma que honre a Deus. E aqui é uma questão que eu até na sexta-feira desse versículo lá, eu estava explicando, sede santo porque eu sou santo. Na realidade, o verbo no hebraico, ele está numa conjugação pretérito perfeita ativa, ou seja, é hoje que eu me santifico e eu entro num processo de santificação no meu dia a dia. Então a santificação não é só um momento que eu subi num monte e tive um momento com Deus, a santificação é diária. E como é que a santificação se processa? Em todos os lugares que eu estou. Por isso que Deus fala, sede santo porque eu sou santo. E essa expressão em-me, que a Septuagíntica foi mais feliz na tradução, a expressão em-me significa essência. É como se Deus falasse assim, Silão, sabe o que está dentro de você, movendo dentro de você? O meu DNA. E o meu DNA está movendo através do Espírito Santo. Então, cria vergonha na cara e dê lugar para Ele. É mais ou menos isso. Você vai ser santo porque eu sou santo em você. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que aprender um posicionamento. Então, a virgem, aí o versículo 2 diz assim, de Israel caiu, ela não mais se levantará, ela está desamparada para a sua terra e não há quem a levante. Essa expressão, essa frase grande, é só de uma palavrinha, a palavra natash, que significa ser deserdado ou abandonado. Sabe o que Deus está falando? Eu vou deserdar vocês. Sabe todas aquelas promessas que eu dei para vocês? Por isso que Deus, se você leu em casa, fez a tarefa de casa, você vai ver que Deus cita 3 lugares. Betel, Berseba e Gigal. Tá? E Deus está falando o seguinte, sabe essas heranças que eu dei para vocês em Betel, em Berseba e em Gigal? Claro que nós sabemos, Deus, tem tanta promessa. Pois é, acabou. Não tem mais. Como assim? Não tem mais. Então, veja só, essa expressão abandonado, Deus está falando assim, eu vou abandonar vocês. É como Deus fala o seguinte, eu não estou mais nesse negócio. Meu amado, existencialmente falando, se você entender o que é o mundo espiritual, e se você entender o que é ser abandonado por Deus, entenda bem que eu vou te falar, quando eu vou ter o Canadá, eu achei, viu, Augusto, um monte de gibis, tá, sobre batalha espiritual, tá, da época do Frank Peretti. Tá, e é interessante, no gibi, né, eu vou emprestar só para ele, tá, igreja? Você vai lendo o gibi assim, e você vê os desenhos da forma como que o autor cristão tentou mostrar essa batalha que processa. Então, tem uma hora que, num dos fascículos, que a pessoa, ela peca, é como se Deus falasse, aí está um monte de demônio só esperando. Nossa, ele vai fazer. Não, ele está indo. E o anjo dizendo, não vá, como segurando. Não é assim, tá? Mas é só para nós entendermos. Então é como se o anjo tivesse, Silão, não vai, Silão, para. E o demônio, vai. É o que aconteceu com Israel. Vai lá, adora para Baal. Vai. Faz só um cultinho para Baal. Né? Quem sabe Baal ajuda. Né? Começa a ser arrogante. Começa a ser mesquinho. Vai. Para que você vai abençoar a igreja? Para que você vai ser dizimista? Para que você vai ser fiel? Para que você vai frequentar culto? Para que você vai. Vai. Dia 25, sexta-feira, além de ser aniversário da minha esposa, é a entrada da tribo de Simeão. Tribo de Simeão.
E sabe o que a tribo de Simeão significa? Preste atenção naquilo que você está escutando e tome cuidado com aquilo que você está colocando no seu coração. E a letra, porque o calendário são 22 consoantes, ela se mexe. A letra que entra, não vou falar porque talvez eu vou fazer um estudo extra, tá? A letra que entra fala, eu e você podemos vencer as impossibilidades, porque o hebraico é muito disso, através de uma mudança de pensamento conectado com o mundo espiritual. E tem tudo com a mensagem, desconectado, conectado. Tá bom? Então, não sejamos abandonados. Israel vai cair e isso leva Amós a chorar. Amós chora. Amós poderia dizer, bem feito. Olha o que aconteceu. No blues que eu estou escutando, que o Guilherme mandou, no Pés Descalços, tem uma frase que ele fala assim, e eu voltei, eu saí com muito, eu voltei com nada, mas assim mesmo ele não me cobrou nada, simplesmente me abraçou e gritou para a casa inteira, o meu filho voltou. Tá? O que faz Amós chorar isso, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo. Vocês não estão entendendo a dimensão do pecado que vocês estão entrando. Tá? Seja, porque o culto a Astarote, meu amado, era um culto prazeroso. Era um culto da carne. As mulheres filisteias, a tribo dos Jebuseus, tinham as mulheres, segundo as descrições, mais belas. Tá? E essas mulheres ficavam nuas, era o que nós chamamos hoje no popular a orgia, E elas ficaram nuas bebendo, porque entrava a cultura do excedendo álcool para poder entrar na dimensão espiritual. Estou colocando nas minhas palavras. Então, todas essa liturgia de culto, o povo ia lá na igreja, adorava a Deus, vamos colocar nos dias de hoje. Aí, durante a semana, caía na orgia. Deus está dizendo, para aí. E o profeta fala, vocês não estão percebendo o que vocês estão fazendo. Então, quando nós negligenciamos uma caminhada com Deus, seja em qualquer área da nossa vida, onde eu tenho preceitos e valores, e uma das broncas de Amós aqui era aquilo que Tiago vai falar. Tiago fala assim, sabe qual que é a verdadeira relação com Deus? Porque a palavra, e a Septuaginta, que é a boa tradução dela, a palavra que está ali é o nosso religar com Deus, que é a palavra do latim religar, de religião. O nosso religar com Deus. Sabe qual que é o verdadeiro caminhar com Deus? Quando nós começarmos a prestar atenção nos órfãos e nas viúvas. Pastor, é só essas duas classes? Não, é só uma coisa para entender que a igreja tem que também prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Não só numa questão geopolítica, que, aliás, eu recebi uma mensagem essa madrugada de um pessoal de intercessão de lá, eles já me adiantaram aqui que a coisa está ficando séria, na questão de revelação. Tá? Talvez eu tenha que fazer um estudo geopolítico, está passando da hora. Bom, enfim, mas o mundo espiritual, se as pessoas de intercessão que oram realmente, especificamente nessa questão da geopolítica, eles estão falando, Ciro, você está vendo? E eles falam comigo, estou prestando atenção. É com isso que Amós estava falando, gente, vocês não estão prestando atenção? Vou abrir um parênteses aqui, é mais ou menos isso, meu amado. Você é um cara esperto, empreendedor, você tem um pouquinho aí de agilidade, não tem TDAH não, tá? Mas você é rápido no pensamento, e você é bom nos negócios. Você passa, vamos supor que você seja, vou pegar o exemplo, estou vendo o Thiago e o Carlos, você seja corretor, Você passa, vê um terreno lá, abandonado, você fala, isso aqui dá uma boa venda. Aí você volta o carro, pega e compra por 100 e vai vender por 300. Joia! Você foi esperta. Você enganou alguém? Você ludibriou alguém? Você foi honesto? É mais ou menos isso que a Amós está questionando. Não, foi justo. Então, joia. Aí você vende por 300, eu sou o cara. Aí a Amós, não é isso. Você vai agradecer a Deus? De que maneira você vai agradecer a Deus? De que maneira você vai reconhecer? Às vezes, amada, talvez você ser sincero e fiel no justo. E é isso que a Amós está falando. Se você leu em casa os capítulos, o que Amós fala? Vocês estão vendendo trigo, mas vocês estão colocando um peso ali, a mais. Ou seja, o cara acha que está comprando 1 quilo, mas está levando 800 gramas. Olha o engano, vocês estão roubando, porque Deus também é o Deus dos injustiçados. E é isso que a igreja precisa entender com muito. Então Israel estava longe de Deus, mas preso nos rituais. A coisa na questão litúrgica estava funcionando, que é uma beleza.
É aquele crente que vem para a igreja com a Bíblia na mão, Pai do Senhor, meu amado, glória a Deus, aleluia, amém, raparabiá. E está tudo a performance, seja que igreja que é. Só que quando alguém no mundo secular olha e fala assim, aquele cara é da sua igreja? Meu Deus, misericórdia. Você sabe que esse cara é mentiroso? Você sabe que esse cara é trapaceiro? Não. Então, a mostra está dizendo o seguinte, olha, vocês estão fazendo tudo errado. Porque, meu amado, tem muitas pessoas que se afastam de igreja, não é porque o diabo expulsou. Aliás, o diabo vai processar a igreja daqui a pouquinho. Ah, porque o diabo me tirou da igreja. Não, não foi o diabo que tirou essa pessoa da igreja. Foi ela que olhou e disse, não, isso aí eu não quero. Porque você acha que é fácil fazer parte de igreja? Vamos lá. É fácil ser crente hoje? Não é. O cara é solteiro, tem um monte de garotas dando em cima, eu posso curtir a vida. Ou o cara quer ter outros prazeres, por que eu não posso pegar aquele terreno que eu comprei por 100, vender por 500, e o cara que me apresentou não está corretagem, ou eu ser falso com ele, eu vou aproveitar. Ou lá na minha empresa, de repente eu tenho um negócio, eu falsifico, ou eu pego, no meu trabalho escolar, pego o IA, e ele faz o meu trabalho para mim, eu apresento para o meu... Nós podemos ficar aqui, divagando em muitos exemplos. Só que isso seria uma coisa que ninguém está parando para pensar. É que esses rituais não vão dar credibilidade diante do Senhor. Porque o Senhor fala, pesado foste numa balança, e você foi achado em falta. E era isto que Israel não estava entendendo. Israel achava que só pelo fato deles fazerem um culto, porque no capítulo 5, no finalzinho, a partir dos versículos 18, Deus começa a falar, e a partir dos versículos 20, ele começa a questionar, Deus fala assim, olha, quem pediu para vocês fazerem isso? O povo, foi você. Não, vocês entenderam errado. Vocês entenderam errado. O que eu pedi para vocês é o coração de vocês. O culto, a comunhão dos santos, isso é consequência. Abrindo outro parênteses, por que sempre o terceiro domingo falta metade da igreja? Eu nunca entendi esse modus operandi da Monte Hebrão, viu? É só você olhar, sempre no terceiro domingo. Parece ter uma coisa. Eu já conheci isso com o pastor José. Nós não conseguimos descobrir até agora. Mas vamos voltando aqui. Tá? Então, qual é o culto que agrada a Deus? Aqui está a questão. E Paulo vai responder isso lá na frente. Sabe o que Paulo fala? O verdadeiro culto que agrada a Deus, Romanos 12, versículo 2, é um culto lógico. Não é que Deus, essa lógica, né? E essa é uma palavra no grego muito forte, que é você pensar, é você analisar. É a mesma etimologia da palavra no hebraico para coração. Para coração. E o que Deus está falando, Silas? Aquilo que eu preguei domingo passado e tenho pregado em alguns cultos, é você entender por que você veio para a igreja. O que eu vim fazer aqui hoje? Não, eu vim adorar o meu Deus, eu vim estar em comunhão com os meus irmãos, e durante a semana eu quero vivenciar aquilo que Deus vai colocar sobre a minha vida. É isso que Paulo está falando. Apresente a vocês um culto, apresente a Deus um culto racional. Às vezes nós precisamos aprender que esse racional... E John Stott e tantos outros autores vão dizer que a igreja precisa parar e pensar. A igreja precisa pensar. A igreja precisa dizer, espera aí, o que realmente é a palavra de Deus? O que é realmente viver uma vida de santidade? Porque talvez, meu amado, a vida de santidade é uma questão assim, porque o que a religião criou são dogmas castradores de santidade. Você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso. E Deus falou, não. Paulo vai dar essa resposta também. Tudo me é lícito. Mas eu tenho uma crítica em dizer que algumas coisas não me convêm. Então, sabe, porque uma vez perguntar, pastor, eu nunca vi o senhor pregar sobre uso e costume, o senhor tem que pegar pesado com esses jovens. Já escutei isso aqui. Eu falei, não. Eu prefiro 1000 vezes que o jovem esteja numa situação X ou Y. Ele fala, meu Deus, aqui não é o meu lugar. Ele saia de lá porque algo tocou no coração dele, do que ele chega lá, aí o pastor Sila não vai gostar, porque a Monte Hebrão não gosta de frequentar esse lugar. Eu vou mandar ele voltar para aquele lugar, se afunde lá até você aprender que você tem que sair daquele lugar, porque Deus não gosta, e não é o pastor e não é a igreja. Essa questão de castração que nós temos é muito complicado. Então, um culto que nós pensamos, um culto. Então, a bênção, aqui ó, que o Guilherme falou, a bênção e maldição é resultado do quê? Das nossas escolhas. 3 horas da manhã eu liguei para ele, Guilherme, você fala sobre escolha e bênção e maldição? Tá bom. Brincadeira, nós nem se falamos. Né? Bênção e maldição
é resultado das nossas escolhas. É interessante isso. Senhor, me abençoa, me abençoa. Senhor, eu quero a tua bênção. Deus está dizendo, está à sua disposição, só questão de sua escolha. Uma das coisas, um dos livros que poucas pessoas leem, tá, é o livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio, na Eugênio Peterson, em outras versões, está muito bacana, porque leia todo o livro. Uma das coisas que o livro de Deuteronômio vai falar é o seguinte, olha, já está sendo colocado para vocês o que é o certo e o que é errado. Se vocês fizerem o que é certo, Deus vai ter prazer em abençoar. Então, não é uma barganha. Quem é pai aqui sabe, quando você tem um filho e você fala X coisa, e esse filho obedece, esse filho não é mais filho, ele alegra o seu coração. E você vai ter prazer em talvez fazer até muito mais coisas que ele nem pediu, mas você sabe que seria legal para ele. O mesmo filho que desobedece continua sendo filho, mas entristece o coração. O único problema desse exemplo que eu dei, sabe qual que é? Então quer dizer que mesmo que eu continuar pecado, eu vou continuar sendo filho? É o perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia do Espírito Santo, meu amado, é você encher o teu coração de iniquidade, cauterizado, e você negar aquilo que o Espírito Santo está tentando falar, está tentando falar, está tentando falar. Então, isso é a blasfêmia. Não havia coerência entre a liturgia e a vida. Não havia coerência, aquela coisa assim de falar. Essa semana uma pessoa me ligou e ela foi fazer um negócio numa empresa grande aqui, e lá, no meio da negociação, surgiu, e ela nem é da Monte Hebron, hein? As duas nem são. Surgiu o meu nome, graças a Deus. Eu até ainda tem gente que fala bem de mim. E quando foi falado, me foi falado como psicólogo. Tem um psicólogo. Não é o pastor Silas? A pessoa falou, nossa, esse cara é tremendo. Esse cara aí é sério. Esse é um homem de Deus. H maiúsculo, não H maiúsculo do nenhum. Tá bom. Esse é um homem com H maiúsculo. Esse é um... quando a pessoa nem é da... Me ligou. Olha, eu estive... Você pode dizer uma coisa? Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Teve uma outra situação próxima disso também, que essa semana foi semana dos elogios, mas não foi tanto assim, tá? Mas a pessoa falou, eu gosto do Silas. Sabe que bom isso aqui? Né? Alguém olhar e dizer, nossa, Monte Hebron é uma igreja séria. Não é a maior igreja da cidade, mas é uma igreja séria. Ou aquela pessoa da Monte Hebron, esse cara é sério. Ele é crente, então? Nossa, eu sabia. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa ligada a uma empresa nossa, da nossa cidade. Quando eu falar pessoa, vocês vão saber que é. Aí a pessoa, não sei como foi, entrou. Eu falei, o Guilherme, o Estica, né? Eu não sabia que lá você era Estica, na antiga. O Estica é daqui. Nossa, esse garoto é bênção. Esse garoto está sempre sorrindo. Esse garoto, eu falei, sabe por quê? Porque ele tem Deus dentro dele. Não, eu sei, ele é crente, né? Eu falei, esse aí é crente, com C maiúsculo. Meu amado, você já pensou que o Estica? Não, ele é daqui? Não. Você já pensou que coisa terrível? Que as pessoas possam falar bem de mim, que as pessoas possam falar bem de você, que as pessoas possam falar bem da Monte Hebron, porque isso engrandece o reino de Deus. Eles não conheciam a Deus. E essa foi a mensagem que Isaías estava pregando. O que diz o versículo 3? O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o presidente. Não está assim, não. Vamos voltar ao versículo original. O boi conhece o seu dono. Oh, Deus, perdão, Senhor. O boi... Aí eu já falei assim, se a tua cabeça é assim, você tem que tomar cuidado. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono, mas vocês não me conhecem. Ainda bem que o Fidel não veio hoje, né? Se o Fidel estiver assistindo. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês não me conhecem. E o povo, não, nós te conhecemos, nós vamos lá na igreja, adoramos. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês me conheçam no dia a dia. Sabe aquela hora que você está no trânsito e você vai começar a se irritar e você fala, Deus, tenha misericórdia de mim. Eu estou do teu lado. Sabe aquela hora que você está correndo no parque? Se você olhar, eu estou do teu lado. Sabe aquela hora que você está em qualquer situação? Eu estou do teu lado e sempre estarei do teu lado. Isso é conhecer a Deus.
não é conhecer o Deus agora que vai arrebentar, porque às vezes nós só queremos isso, o Deus que vai que arrebenta, o Deus que vai destruir os nossos inimigos. Nós queremos um Deus que julga a nossa causa, vai lá, pesa a mão. Não, eu quero que você me conheça, e aí eu quero te abençoar, e aí eu quero te abençoar. Há uma propaganda que eu já falei aqui sobre ela um tempo atrás. Ela rodou as redes sociais, eu achei fantástico, né? Está o cara, o Guari, né, pegando lixo, e ele está pegando lixo, e no caminhão do lixo está Jesus, do lado dele. Depois está alguém no parque correndo, está Jesus. Depois está alguém sentado, tem triste, Jesus vem, senta do lado. Qual que é a mensagem? Em toda e qualquer situação, em qualquer classe social, como nós chamamos, Deus está presente se ali ele encontrar um coração aberto. Era isso que Isaías está falando. Era isso que Deus queria. Mas não busquei. Aqui, gente, Deus vai citar, quem leu em casa sabe, as 3 cidades que eu falei. Aí Deus está dizendo, não me busquem lá. Quando Amós, porque Amós, ninguém gostou da mensagem, é de Amós, tá? Quando Amós falou isso, eu consigo entrar na máquina do tempo e lá ficar do lado de Amós, e Amós falando, e o povo, esse cara está maluco, esse cara está doido. Esses 3 lugares aí que ele está dizendo aí, foi Deus quem instituiu, foi Deus quem fez. Agora está dizendo que Deus está dizendo para não buscar. E olha só o que Deus está dizendo, olha, vem aqui, vocês estão achando que eu tenho um pacto com o lugar geográfico? Vocês estão achando que a minha aliança, ela é institucionalizada? A minha aliança é com o coração de vocês. E é isso que Hebreus, capítulo 8, vai falar. Uma nova e viva aliança, ele colocou no meu coração, no seu coração. Então ele está dizendo, ó, a minha bênção não é geográfica, a minha bênção não é localizada, a minha bênção está sobre você e com você. Guilherme falou hoje, nós combinamos 3 horas da manhã. Aonde eu estiver, a tua bênção me seguirá. Você já pensou eu andando e a benção, e agora que eu estou correndo um pouco mais rápido, e a benção, espera um pouquinho, não, a benção me abraça. Aonde eu estou, a minha bênção estará. E aí Deus fala, eu não estou nesses lugares. Olha a palavra no hebraico, darash, que significa não procurem, não vão recorrer. Porque às vezes, meu amado, nós temos esse mantra. Nós temos essas coisas místicas sim. Eu subi um dia no monte, eu orei, aquela semana foi bem. Aí todas as vezes que a coisa está se apertando, eu tenho que subir no monte. Aí um dia, porque isso acontece, já aconteceu comigo várias vezes. Pessoas que nem da Monte Hebron chegam assim, pastor, o senhor tem aquele olhinho? Eu falei, por quê? Não, porque a coisa não está dando certo. Aí a última vez que o senhor me deu aquele óleo, eu passei, a coisa abriu. Eu falei, mano, sabe essa coisa de mistificar? Não, eu quero oração. Tem 4 pessoas orando. Aí eu quero somente que o Ambrósio ore. Está Esmingarda orando, membros da Monte Hebron, tá? Está Esmingarda orando, a Filomena orando, a Gertrude orando. E eles acham que só a Gertrude que tem bênção. Então vou orar só com a Gertrude. Às vezes nós queremos delegar quem é mais, quem é menos. É claro que tem pessoas que se dedicam mais, é claro que tem pessoas que têm dons, é claro que pessoas têm a unção diferenciada, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando o seguinte, de repente, não deu para chegar aqui, Deus, eu estou indo aqui, né? Eu tenho até um pouco de receio, mas é o Senhor que vai me abençoar. O Senhor vai usar a vida dela. E essa característica, Deus falando, não recorra a esses lugares, vocês estão mistificando. Então, o que era esse lugar? Não vão me buscar aonde eu não estou mais. Nossa, gente. Imagina o povo escutando, nós estamos indo para Betel, Deus não está lá. Então nós vamos para Berseba, Deus não está lá. Então nós vamos para Gigal, Deus não está lá. E sabe o que Jeroboão II vai fazer, o que é triste? Talvez por causa dessa mensagem, ele ficou com tanta raiva, ele em cada um desses 3 lugares, ele levantou um altar a Baal. Bom, já que Deus não está aqui, quem sabe a Baal. Está vendo? O ser humano, em vez de dizer, peraí, porque ninguém gosta de confronto. O ser humano, ele dizer, eu pequei, como Davi falou, eu pequei? Quando Natan confronta, eu? Não, então eu vou me redimir agora. Porque ninguém para pensar que o coração de Davi, segundo o coração, era segundo o coração de Deus, mas ele adulterou. Mas não, era que quando ele foi confrontado, ele não tentou argumentar nem se defender. É o filho pródigo, pai, pequei contra ti, me trate apenas como um simples empregado da sua casa. Não, meu filho, está aqui o anel, está aqui a capa, está aqui a sandália. E eu te esperei todos esses dias. E você já pensou que o pai era tão rico que ele poderia ter feito uma caravana de busca, contratado detetive para saber onde é que o filho estava, ir atrás do filho, mas ele não foi.
Às vezes eu acho que Deus senta e fala, os anjos falam, o que você está esperando? Estou esperando o Silas se posicionar. Eu estou esperando a Monte Hebron se posicionar. Está vendo isso aqui? Tudo isso aqui é para eles. Todas essas bênçãos, todas essas coisas que eu tenho é para eles. Não, deixa eu lá cutucar ele. Já foi, o Espírito Santo já falou. O Espírito Santo já mostrou. Teve uma mensagem que ele participou, ele escutou, a Monte Hebron já está sendo bombardeada com a minha palavra, então eu vou esperar. Porque Deus não vai arrombando porta, por isso que o texto diz, eis que estou à porta e bato. Casa de Deus, olha Betel, casa de Deus, casa do pão. Jacó chegou como fugitivo, mas saiu como amigo de Deus. Esse lugar que é tremendo, olha esse lugar que tem uma história, um legado na vida do povo de Deus. Pensa bem, é esse lugar que teve a visão, do que eu já contei domingo passado, né, que os anjos não estavam descendo, primeiro estavam subindo, porque os anjos já estavam com Jacó. É nesse lugar maravilhoso, é nesse lugar que Deus falou assim, olha, eu sei o que aconteceu lá. Eu sei naquele culto da Monte Hebron maravilhoso, onde o meu espírito foi derramado, onde maravilhas aconteceram, eu sei disso. Mas já faz algum tempinho que essa ou aquela pessoa não tem mais me procurado, orado, clamado e procurado viver uma vida de santidade. O Eduardo está em casa, meu amado. Sabe a criança? O Eduardo está em casa. Eu falei para vocês, nós, homens, vamos apresentar juntos o Eduardo. Porque assim, para mim é resultado do mover dos homens na madrugada. Eu estou louvando. Eu brinquei até com Deus. Eu não entro lá, já, porque eu tenho tanto gosto. Se eu entrar, e o médico me proibiu, porque de madrugada, não sei como é que vocês fazem, tá? Esse LED aqui, quando você fala, estou orando, essa claridade, mas enfim, não é uma justificativa, mas para vocês entenderem. Mas eu fico pensando assim, será que está na hora de eu me aposentar das madrugadas? Que os homens estão segurando as mãos da igreja e intercedendo. E eu sei que o Eduardo é resultado até motivacional para nós. Olha, a gente ora, olha os milagres que acontecem. Então, meu amado, Betel quer continuar sendo Betel, a casa do pão. E sabe quem é o pão? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O que era Berseba? Lugar de aliança, lugar de poços de água doce. Os patriarcas cavaram poços lá. Até hoje, essa região tem oásis com águas do Negev. Aqui eram águas cristalinas, geladinhas. Por isso que Davi conhecia esse lugar e ele fala, refrigera a minha alma. Ele está pensando dessas águas, leva-me para essas águas maravilhosas. É essa água que ele está pensando. É nesse lugar que Deus faz uma aliança. É nesse lugar que Deus fala para os patriarcas, principalmente para Abraão, olha, eu vou te dar uma terra que manda leite e mel, os meus filhos, né, a tua descendência herdará essa terra. Eu já disse aqui a palavra leite e mel no hebraico. Leite é vitalidade, força, é sonho, e mel é cura da nossa alma. Então Deus está dizendo o seguinte, eu vou curar tuas feridas para você não ser um besta, eu vou curar tuas feridas para você não ficar nessa vitimização, eu vou curar tuas feridas para você não ficar remoendo coisas do teu passado, e eu vou te dar capacidade para avançar naquilo que eu estabeleci para a tua vida. Agora veja, Gigal, acaba o maná e começa os frutos da terra. Primeira vez, lá no seminário, nos tempos antigos, logo a arca tinha, eu brinco com a avó Suzy, né, que a arca tinha acabado de posar, e eu estava estudando, porque faz tempo que eu fiz o seminário, eu nunca me esqueço, essa pergunta eu fiz para o professor, mas por que Deus fez acabar, né, o maná, coisa maravilhosa? E ao longo da minha caminhada, Deus foi me respondendo com vários exemplos, e o principal é este, que Deus fala assim, ó, a partir de agora eu não preciso dar mais o pão que vem do céu, porque vocês vão ter esse banquete do bom e do melhor. Vocês vão comer os frutos dessa terra. É aquela hora que também o povo vai ter que sair de uma zona de conforto e de não dizer, Deus abençoe o meu emprego, mas você vai fazer o melhor para o teu emprego. Deus abençoe essa vaga, mas você pelo menos vai na entrevista. Senhor, me faça passar nesse Enem, mas pelo menos você vai estudar. É aquele momento que Deus fala o seguinte, ó, as bênçãos estão estabelecidas. Estratégia para tomar a posse da terra é prometida. É aqui que, né, Josué senta e como é que nós vamos fazer, e Deus começa a dar a estratégia. Olha que lugar tremendo. Casa de pão, casa de aliança e casa de estratégia. E Deus fala, eu não vou estar mais aí. A minha oração hoje é que Deus esteja na nossa casa de pão, na nossa provisão. Que Deus esteja trazendo a aliança dele em todas as áreas.
mas que acima de tudo nós possamos entrar no nosso gigal. Porque, meu amado, nós precisamos desse gigal. Nós precisamos comer esses frutos. Nós começamos a dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eles odeiam aquele que os repreende. E Deus fala, eu sei que vocês estão odiando. A palavra odiar, que aqui é a palavra yakash, que significa não aceitar um confronto ou discutir. É aquela pessoa que quer discutir. Não, mas eu pequei porque isso, eu pequei porque aquilo. O primeiro confronto, meu amado, foi Adão que fez. A mulher que tu me deste. Né, já terceirizando a culpa. Aí a mulher, não, foi a serpente. Aí a serpente olha do lado, mas não tem mais ninguém para acusar. Né? A mania de terceirizar a culpa. É isso que o povo estava fazendo. Queriam viver no conforto dos seus argumentos. Quantas vezes, eu já disse aqui, uma vez eu preguei, e as pessoas olharam assim, meu amado, não existe pecado da carne que não seja gostoso. Não existe. Qualquer pecadinho é gostoso. Qualquer pecadão é gostoso. Mas as consequências, é isso que a igreja precisa entender. Sabe aquele pudim gostoso? Né? Mas você é proibido. Aí você come assim mesmo? É muito bom, né? Mas as consequências. Aí você sobe na balança, culpa o pudim. Nossa, aquele pudim que eu comi tinha muita caloria, ó, quase 1,5 kg. Mas às vezes não é só o pudim, né? Mas é só um exemplo. Porque às vezes nós tentamos terceirizar aquilo que é nosso. Pois conheço as vossas muitas transgressões. Aí Deus fala, vocês estão tentando terceirizar? Olha, vem até aqui, vai. Pera, vocês estão tentando terceirizar? Eu conheço a palavra iada, que é o saber observar, perceber. Palavra iada. Gente, eu estou observando. Sabe o que Deus está falando? Os frutos de vocês não estão batendo com aquilo que vocês estão falando lá na minha casa. Alguma coisa está desconectada. Olha o título da mensagem. Alguma coisa está desconectada. Então, meu amado, Deus está dizendo, eu estou observando você. Você já parou para pensar nisso? Que a etimologia da palavra temor, tá? Tem várias, mas uma delas é dessa raiz aqui, iada. Que temer a Deus é saber que Deus está nos observando. E se eu sei que Deus está me observando, então eu vou tomar cuidado, até com os meus pensamentos. Porque Deus fala, Sila, nem o que você ainda pensou, eu já sei o que você vai pensar. Aí, meu amado, a batalha está perdida nas nossas argumentações com Deus. Deus, eu já sei o que você vai falar. Deus, eu já sei. Às vezes eu estou tomando café com a Ângela, estamos discutindo um assunto e eu já sei o que você vai falar, Ângela. Como é que você sabe? Ué, estamos alguns aninhos juntos, né? Agora imagine Deus que conhece a nossa identidade total. Desde o ventre da tua mãe eu te conheci, eu te chamei pelo teu nome, eu sei quem é você. Imagina, amado. Então os cultos eram cheios de emoção, mas sem conversão. Talvez esse aqui seja a parte mais contextualizada ou contemporânea dos nossos dias. Nós estamos cheios de cultos emocionais em todos os sentidos, mas sem conversão. Meu amado, você pode fazer uma varredura em todos os cultos que aconteceram nas redes sociais que você tem acesso no dia de hoje, na manhã de hoje, e você vai ver que teve palavras tremendas, pessoas caindo, aí você fala, agora o Uberlândia vai. Agora o Brasil vai. Agora as coisas vão dar certo. Mas existe aquilo que eu tenho falado através dos profetas menores, o livre-arbítrio, a decisão. Nós temos o poder de apresentar um culto racional. Eu escolho servir. Eu vou gastar minha vida toda, mas eu sei quem é o Deus da minha aliança. Eu vou colocar minha vida diante do Senhor. Eu decido servir. É uma decisão. Não devemos esperar, temos uma vontade para fazer o que é certo. Quem aqui levanta todo dia de manhã, né? 6 horas da manhã, estou com vontade de trabalhar hoje eu quero trabalhar, né? Quem aqui já viu adolescente que você tem que chacoalhar a cama, levanta, eu não quero ir para a aula hoje não. O adolescente levanta, vai lá, te acorda, mãe, acorda porque hoje eu quero ir para a aula, hoje eu quero conhecer, eu estou cheio de sede do conhecer. Ninguém, meu amado. Regime, alguém faz um regime que gosta? Vou deixar de comer por dia. Diz que a gente prega da alma, né? Mas vamos lá, vou deixar de comer por dia. Nossa,
mas tem decisões que nós precisamos tomar, porque é certa. Isso aqui é prazeroso, isso aqui é muito bom, mas eu não posso. Deixa de ir trabalhar para ver o que acontece. O patrão liga, né? Tem uma piadinha boba, isso é piada de seminarista. A Anja fala assim, Silas, não conta porque elas são idiotas. Como a Anja está baixadinha lá, ela não está vendo. A mãe... Senta, Anja, senta. A mãe chega para o filho, né? Meu filho, acorda, hoje é domingo, vão para a igreja. Aí, para a igreja? Aí, não estou contando para a igreja. Meu filho, você tem que ir para a igreja domingo, tá quase já está na hora do culto. Mãe, me dá um motivo para ir na igreja. Ô varão, você é o pastor. Vou para a igreja, você tem que pregar. Porque às vezes nós tentamos fazer isso, sabe? Não, mas por que eu vou ser santo? Porque você é santo. Por que eu vou deixar de pecar? Porque você tem que deixar de pecar. Então nós precisamos entender isso. Buscar-me e viver o versículo escolhido. A palavra viver, shayat, que significa vitalidade. Olha a ideia, eu coloquei etimologia, né? Vitalidade para viver princípios ou mandamento. Interessante que na palavra buscar, é uma palavra de você cognitivamente dizer, é isso que eu quero. Aí você se depara com aquele conflito grande que Agostinho vai escrever nas Confissões. Gente, mas não é, eu não consigo, eu tenho as minhas limitações. Heidegger vai escrever um pouco sobre isso, a angústia, né? Eu tenho essa angústia de que eu quero, mas não consigo. Aí Deus fala assim, mas eu vou trazer a vitalidade para você. Eu vou trazer a capacitação. Por isso que quando Jesus deixa o Espírito Santo, ele está subindo, ele fala, gente, ó, eu vou, porque se eu não for, não vai, Jesus não vai. Eu imagino ele segurando, né, na roupa de Jesus, não sabe. Não. Jesus, eu tenho que subir. Porque se eu não subir, o meu Espírito não vem. E se o meu Espírito vier, vocês vão falar em língua, vocês vão subir no monte, vocês vão fazer reteté, vocês vão cair no Espírito. Não. Ele vos ensinará, buscar, ensinará, didática, ensinar, e te fará lembrar, viver. Então eu busco a presença de Deus e o Espírito Santo vai me lembrar. O problema todo, e aí vem a tribo de Simeão, tá? É que começa sexta-feira agora, é que nós tentamos calar o Espírito Santo com as nossas argumentações frívolas, banais, ridículas. Tem um termo lá no sul, não sei se existe aqui, talvez sim, porque é um termo do português, da língua portuguesa, coisas fúteis, coisas que não me preenchem, coisas que não me trazem nenhum tipo de resposta. Sem esse comprometimento, não teremos segurança. Versículo 19, que é aí que eu falei, o spoiler no começo da mensagem, o cara escapou de um leão. Escapei do leão. Vai correndo, vê um urso enorme. Ele que escapa. Aí ele entra em casa, fecha a porta, quando ele põe a mão assim na porta, ufa, uma serpente pica ele. Sabe o que Deus está dizendo? Não tem escapatória. O Salmo 139 é isso. Senhor, para onde eu fugirei? Se eu vou nas profundezas do mar, o Senhor está ali. Se eu subo, sei lá para onde, o Senhor também está ali. Eu não consigo escapar de Ti. O amor de Deus, a graça de Deus nos busca. O amor de Deus, a graça de Deus vai atrás de um coração quebrantado. Às vezes eu fico pensando, né? E eu sou muito trabalhar com filmes, né? Às vezes eu fico pensando, aqueles filmes assim, principalmente o silêncio, Lugar Silencioso, esse filme aí que está mais atual, de repente, você tem que sair silêncio, de repente, alguém pisa num graveto, aqueles seres alienígenas, sabe? Às vezes eu vejo que esse graveto, esse barulhinho, é o coração quebrantado. Deus está só assim esperando. Onde é que está um coração quebrantado? Não é que é assim, mas é metáfora didaticamente. Onde é que está um coração quebrantado? De repente você vem no culto, ou na hora do louvor, em algum momento você fala, Senhor, eu sou um pecador, eu tenho falhado, meu testemunho lá fora é horrível, Senhor, tenha misericórdia de mim. Sabe, os gravetinhos começam a ser quebrados. E Deus começa a dizer, eu estou sentindo o cheiro, eu estou vendo, eu estou escutando barulho de corações quebrantados. É isso que Deus procura. Então eles estavam iludidos com uma falsa religiosidade. E Deus está dizendo, eu não estou nesses lugares que vocês acham que eu estou. E aí vem a mensagem, voltem, mas voltem com os corações rasgados. Faltou uma palavra aqui, né? Voltem, mas voltem com os corações rasgados. Não é, como é que se rasga o coração? Meu marido, se coração é pensamento,
Vamos pensar aqui o que podemos pensar na lógica hebraica, o pensamento hebraico. Está dizendo o seguinte: Sila, pensa. O que você quer da sua vida? Você conhece a palavra de Deus, você crê na Nova Jerusalém, você crê naquilo que eu tenho, você crê. Então, por que você peca? A pessoa mais idiota é a pessoa que peca, porque ela sai do propósito de Deus, ela vai longe de propostas que Deus tem. Ela vai longe das propostas que Deus tem. Então, meu amado, se vamos voltar, vamos rasgar os nossos corações em nome de Jesus. Pai querido, que essa palavra seja rema aos nossos corações, que essa palavra venha trazer vida, Senhor, aos nossos corações, que acima de tudo, essa palavra possa produzir em nós, Senhor, graça e santidade, que essa palavra venha, Senhor, penetrar no nosso coração, que essa palavra realmente venha falar de perto a nós, Senhor, mas que possamos sair daqui hoje com os corações quebrantados e transformados. Senhor, ensina-nos a ter um culto conectado com a nossa vida secular. Ensina-nos, Senhor, a viver, porque nós queremos esse Betel, nós queremos, Senhor, esse Berseba, nós queremos esse Gigal. Agora eu quero te convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero que você creia nessa palavra profética. Eu quero que você realmente se prepare, não é brincadeira que eu vou fazer agora, pelo contrário. Mas nós temos desde Oséias, de Joel, tomado posse, né, do trigo, do vinho, do azeite. Mas agora nós queremos tomar posse da legalidade desses lugares. Então você que está aí na internet, você que está em casa, você que está aqui, você que vai assistir depois, quando ouvir essa mensagem, toma posse. Eu quero que você realmente abra o teu coração, abra a tua mente. Senhor, eu quero declarar como pastor, como apóstolo, como servo teu nesta casa. Eu quero declarar, Senhor, que é tempo de nós chegarmos a Betel. É tempo, Senhor, de nós chegarmos com os corações quebrantados, até descalços, mas saímos, Senhor, com o nosso anel de autoridade, com a nossa capa da nossa identidade e com a nossa sandália, com a legalidade da intimidade contigo. Senhor, que a casa do pão seja sempre o pão diário. Jesus, Tu és o pão da vida sobre nós. Como pastor, eu profetizo essa unção de Betel sobre esta casa, Monte Hebron, em Uberlândia, Senhor. Eu profetizo também Berseba, um lugar onde o Senhor firmou aliança. Que o Senhor venha formar alianças com o Teu povo nesta manhã. Que o Senhor venha formar alianças e talvez até renovar alianças, para que possamos viver o melhor dessa terra, sem esquecer que o Senhor é o melhor de tudo e sobre todas as coisas, Senhor. Possamos entender que é para Ele e por Ele que são feitas todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, mas entendemos o que é isso nas nossas vidas. E por último, Senhor, que nós possamos viver o gigal, os bons frutos, que possamos comer do fruto das nossas mãos, sim, Senhor. Não queremos trabalhar para ficar pagando impostos, trabalhar para pagar incêndio, trabalhar para matar um leão por dia, Senhor. Nós queremos poder usufruir das promessas e das bênçãos. Por isso, Senhor, nem que o Senhor multiplique o pouco que nós ganhamos, ou traga muito mais do que nós necessitamos, mas o Senhor é o Deus que traz a existência. Não é uma lei de governo, não é uma lei do Supremo, não é um imposto a mais, é o Senhor que traz as bênçãos sobre nós. Por isso, Senhor, que esse gigal possa nos levar a ter um conforto, a ter um bom carro, a ter uma casa própria, a ter aquilo que nós entendemos que é bom para nós, mas que nunca venhamos esquecer e dizer Ebenezer, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Essa é minha oração como pastor, como apóstolo, como teu servo nessa casa, abençoando os teus filhos, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido?